Olá, abençoados, a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Sou o pastor Alberto, esse é o canal da Igreja Batista Nova Canaã. Seja muito bem-vindo e que Deus abençoe grandemente sua vida. Começamos ontem a falar sobre fé. E a fé, eu considero que seja algo muito importante entendermos e praticarmos corretamente. E se você não assistiu o vídeo de ontem, entra aí no canal, veja o que foi falado e gravado ontem. Se gostar, curte, né? Já fica o convite aí. Se inscreva no canal, ative as notificações. E todo dia, de segunda a sexta, gravamos, né, essa devocional. E algumas coisas que falamos ontem, né, só para a gente pegar um gancho aqui, um link, é que a fé, segundo eu entendo, é uma virtude dada por Deus ao ser humano. Assim como a capacidade de amar, de perdoar, de ter misericórdia, a fé é um elemento dado por Deus a nós. Falamos também sobre a fé natural e a fé sobrenatural, dividindo a fé sobrenatural em salvífica e para operação de milagres. E se a fé natural ela é o motor, né, que nos impulsiona a realizarmos coisas naturais, também a fé, né, sobrenatural é esse motor que nos impulsiona a realizar e a receber coisas que só Deus pode nos dar. Então, pensando dessa forma, vamos sugerir aqui pensar que a fé pode ser comparada a um músculo. Você tem o seu músculo e imagina esse músculo sendo exercitado, ele fortalece, ele cresce, ele te permite realizar ações físicas de uma maneira, né, mais fácil e natural, né, normal. Agora, imagina esse mesmo músculo sem exercitar. Ele vai atrofiar, ele vai diminuir. E quando você precisar fazer algum tipo de exercício, você vai ter dificuldade, e não somente dificuldade, correrá um sério risco, né, de ter uma lesão por conta desse músculo que não é exercitado. Pensando assim, né, então vamos considerar que a fé é esse elemento, né, que Deus colocou em nós, essa virtude, e virtude é força, poder. Esse músculo precisa ser exercitado. E Deus permite situações em nossa vida onde haverão, né, possibilidades da gente colocar a fé em ação, praticar isso. Mas a fé também, sendo uma virtude, eu considero que ela precise de um fundamento. A gente leu Hebreus 11:1, que diz que a fé é o firme fundamento. Então, a fé tem um fundamento, um firme fundamento. E Romanos 10:17 também está escrito: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, nós temos uma fé natural, e você, para exercitar essa fé natural, você precisa olhar, né, quem já fez alguma coisa, quem construiu alguma coisa, quem usou a fé, né, para realizar alguma coisa, e você, olhando aquilo, você também diz: é possível, e você realiza também, se não duvidar, é claro. A fé sobrenatural, então, precisa de um fundamento para que ela se manifeste. E o fundamento que eu diria aqui necessário para fé sobrenatural ser manifestada é a palavra de Deus. Então nós temos um fundamento, a palavra de Deus. Se a fé é o firme fundamento de coisas que se esperam, então precisamos ter uma esperança sobre algo para que essa fé ela seja ativada. Você tem fé, mas talvez a sua fé não tenha sido ativada porque você não tem algo forte, firme para ativar a sua fé.
Então nós temos a palavra de Deus e Romanos, Paulo, né, dizendo a Romanos, diz assim, de sorte que de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então temos a palavra de Deus como um fundamento ativador da fé. E outros textos bíblicos, né, que falam sobre a fé, ela fala que essa fé ela precisa ser inabalável. Precisamos crer e não duvidar, porque a dúvida ela é o exército que trabalha contra a fé. A dúvida ela enfraquece a fé, ela aniquila a fé. Então, quando duvidamos, a nossa fé está sendo atacada, ela está sendo combatida. Pensando assim, vamos trabalhar rapidamente aqui em um exercício. E esse exercício talvez sirva como uma chave para você. Pega essa chave. Você tem um problema. Pensa aí agora no teu problema, em algo que está te afligindo, te incomodando, te preocupando. Esse é o teu problema. Eu diria que esse é a tua academia, onde você vai exercitar a tua fé. Pega o teu problema. Agora, vamos lá. Você tem fé, que é talvez a resposta, né, ou a mão que vai receber a resposta a esse teu problema, mas ela precisa de um elemento que ative e que fortaleça ela. Vamos lá. Aí você tem a palavra de Deus. Você primeiro precisa crer que a palavra de Deus ela é, sim, a palavra de Deus. E palavra de Deus são decretos. O homem não tem poder de alterar. A palavra de Deus ela foi deixada para nós como esse firme fundamento no qual a nossa fé vai ser ativada. Então, pega o teu problema. Pega aqui agora a palavra de Deus. Mas, pastor, eu não sei qual é a palavra de Deus. Abra a Bíblia. Procura na Bíblia alguma promessa de Deus que esteja relacionada ao seu problema. Vamos lá. Provisão. Talvez o teu problema seja provisão, escassez de alimentos ou de recursos. Esse é um problema para você. Olha na palavra de Deus e veja o que Deus diz a respeito disso. É o elemento ativador da sua fé. Qual é a promessa específica de Deus a respeito de provisão? Você pega essa palavra e você medita nela. É o ativador da sua fé. Leia, pense, medita, reflita, considere todas as possibilidades a partir daquela promessa. Deixe que aquela palavra ela penetre no teu ser, na tua mente, até a medida que você considere isto é uma verdade. É Deus falando para mim. Considerou isso? Não guarde ela para dentro de si. Comece a declarar essa palavra. Senhor, esta palavra é a tua palavra a meu respeito, a respeito do meu problema. E você começa a confessar essa palavra, dizer, o Senhor diz assim a meu respeito. Assim diz o Senhor a respeito deste problema que eu estou vivendo. Então você tem agora um fato, né? É o seu problema. E você tem agora também uma informação, um diagnóstico e também um tratamento para o teu problema. Se você conseguir crer e não duvidar sobre o que Deus diz a respeito do que você está vivendo, você começa a tomar posse daquilo que Deus quer fazer. Então você considerou o teu problema, você considerou que Deus te ama, você considerou que a Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus, você considerou que Deus está falando a teu respeito, isso começou a transformar o teu ser. Lembra o que diz Paulo em Romanos 12, 2? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa,
agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que Deus diz ao seu respeito ou ao respeito do que você está vivendo é muito maior do que o fato em si. Seja doença, seja desemprego, seja problemas familiares, não importa qual seja o problema. Procura na Bíblia alguma promessa específica a respeito daquilo que você está vivendo. Achou aquilo? Medita nisso. Confessa aquilo. Deixe que a palavra transforme, comece a mudar, causar a metanoia na sua mente. Comece a enxergar não pelo prisma do mundo, que é um prisma negativo, trágico e frustrante, e comece a enxergar pelo prisma da palavra de Deus. Porque a presença de Deus, o Espírito Santo, a palavra de Deus, elas vieram a nós, elas foram deixadas a nós por Deus como um presente, uma dádiva, para quê? Para que tenhamos esperança. Então, quando você vive um problema, esse não é o fim, essa não é a palavra final. Existe uma esperança, algo que vai renovar você, algo que vai fortalecer você, algo que vai te motivar e fazer com que você continue avançando, porque essa é a vontade de Deus para você. Entenda bem. Outra coisa que você precisa crer. Quem você é diante de Deus. Se você já confessou a Cristo como seu Salvador, a partir de então você é filho de Deus. Olha o que diz a palavra. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, olhe no espelho agora. Faça essa pergunta a você mesmo. Eu creio em Cristo. Eu confesso Cristo como meu Salvador. Então, o que eu sou? Eu sou filho de Deus. E se você é filho de Deus, uma outra palavra para você. A palavra diz assim: se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo a todos que pedirem. Então você é um filho de Deus. Se você, sendo um bom pai, você quer dar o melhor para os seus filhos, será que Deus, que é melhor do que você e eu, será que Ele não tem coisas melhores para mim? E por que eu não recebo? Porque eu só posso receber pela fé. Pela fé. Olhe bem, a salvação você recebeu pela fé. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Então a fé é a mão que recebe os presentes de Deus. E ela é ativada pela palavra de Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, se é Deus quem nos deu essa virtude de crer, é Ele também que ativa essa fé. É como se você tivesse um aparelho que, conectado à sua origem, potencializa e fortalece aquele ser. Então, até um exemplo que eu usei na igreja, o peixe foi feito para o mar. Se você para as águas, né, na verdade. Se você tira ele da água, o que vai acontecer com ele? Ele vai morrer. Por quê? Porque ali é a origem dele, as águas. Se você tira uma planta, né, que nasce na terra, e você tira ela da terra, ela fatalmente vai morrer, porque ela está fora do seu ambiente natural. O homem, de onde veio? De Deus. Então esse homem conectado com Deus, ligado com Deus, em comunhão com Deus, ele tem a sua origem, plantado nessa origem, ele tem de Deus o poder para realizar toda boa dádiva, todo dom perfeito, toda graça, todo favor que Deus tem para nós. Você acredita que Deus tem boas coisas para a sua vida?
Tá? Então, coloque a sua fé em ação. Como disse lá no início, a sua fé é como um músculo. Quanto mais exercitada ela é, mais ela se expande, mais ela te possibilita realizações. Mas se você não utilizar ela, ela é como um músculo que vai atrofiar, fazendo com que você fique cada vez mais fraco. Eu acredito que não seja essa a tua vontade, ser cada vez mais fraco. Vamos orar? Pai querido e amado, graças te damos por esse dia. É um presente seu. E agora, Senhor, estamos falando sobre esse tema tão importante que é a fé. Te pedimos que nos dê entendimento sobre ela. E que possamos, Senhor, concordar com o que o Senhor diz a nosso respeito. Nos ajude, Senhor, na nossa pequena fé. E que possamos, Senhor, entender, compreender toda a verdade que está na tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Desejo a você um dia abençoado, que tudo vá bem e tenha fé. Deus está no controle de tudo.